Fala aí, galera, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre competência 1 do Enem, mas essa dica serve para todos os concurseiros, serve para todo mundo que faz prova em alguns vestibulares cuja cobrança é mais sobre gramática. Queria falar um pouco sobre crase. Crase é fenômeno, não esqueçam disso. Crase não é candidato solidário que não pode ver um A sozinho, quer meter um acento para proteger. Dá a impressão de que assim, o A está sozinho, vamos protegê-lo de alguma forma. Não pode. Crase é fenômeno. Ou seja, precisa de uma situação muito rara, um termo anterior que admita ou que peça a preposição e um termo posterior, que a gente chama de termo regido, que admita artigo, artigo A. Portanto, para que haja essa situação em que os A's se fundem, é uma situação muito rara mesmo. Então não adianta sair fazendo acento grave a qualquer circunstância, a qualquer momento, porque não fica legal não. É preciso tomar cuidado. Crase é fenômeno. Então, aquele macete que a gente aprendeu lá atrás, que troca pelo masculino, se ideal da crase, vale mesmo. Aquelas situações que a gente aprendeu, que não se usa crase antes de verbo, não se usa crase antes de pronome, porque isso é redundância, evidente. Crase antes de verbo significa colocar artigo antes de verbo. Verbo não admite artigo. Crase antes de pronome. Pronome não admite artigo, portanto não tem acento grave. Então, situações assim que a gente erra por descuido, por desmazelo. Muito cuidado. Crase é fenômeno. Preposição a mais artigo a. Então, a fusão dos as exige acento grave. Numa outra situação especial, se usa acento grave em cima do primeiro a, dos pronomes aquele, aquela e aquilo, quando o termo anterior exigir preposição. Eu tenho um exemplo legal aqui de uma aluna que tira aqui do nosso cursinho, da Casa da Redação, que tirou 960 e tirou os 200 pontos de gramática. Eu chamo a atenção para o parágrafo de argumentação que ela construiu, muito preocupada com o aspecto gramatical. A candidata fez 4 vezes o acento grave nas primeiras linhas. Vejam só. Em primeira análise, faz-se referência à realidade que diminui o conceito de cidadania e oferece à sociedade segregadora mais uma chance de excluir, de humilhar, de menosprezar os deficientes auditivos. Em parte, isso se deve à negligência do Estado brasileiro em negar às pessoas surdas o emprego e a inserção social. Gosto muito desse parágrafo, porque além da referência ao parágrafo anterior, além do conector que abre o parágrafo em primeira análise, a candidata, essa é uma menina, muito preocupada em usar acento grave de maneira correta. Para o corretor isso é bom também, porque ele não tem trabalho. Ele percebeu que o candidato é gramaticalmente correto, usa o acento grave de maneira correta, ele se despreocupa disso e aí fica muito mais preocupado com o conteúdo. É melhor que a gente faça assim, é melhor que a gente tenha esse cuidado. Se você tiver dúvida, troque pelo masculino. Se na troca der ao, é porque tem crase. Se você perceber que depois vem um verbo, já sabe, não tem acento grave. Se vier um pronome, não tem acento grave. Se vier um numeral, não tem acento grave. Esse cuidado que faz com que o candidato seja muito mais rigoroso na hora de apresentar a sua proposta de redação. E para o corretor é muito melhor, porque ele não tem trabalho. Se o corretor não tem trabalho, em 3 minutos ele precisa da nota, certamente a nossa nota será melhor. Então, muito cuidado com o acento grave. A gente vai falar disso uma outra hora, um outro momento, mas cuidado. Na hora de produzir o seu texto, o acento grave é uma pegadinha. Muito cuidado com ele. Ele não é algo para ser usado a toda hora. É fenômeno. Não esqueça o que o professor está dizendo. É um fenômeno. Beleza? Um abraço, até a próxima.